Oi, gente, tudo bem? Aqui é Giovana, a mãe preta amarela do Instagram. Bem-vindos ao nosso podcast Empodere-se. Hoje a gente conversa com a professora Luane Bento dos Santos, mestre em Relações Étnico-Raciais. O grau foi obtido com a dissertação Para Além da Estética, uma abordagem etnomatemática para a cultura de trançar cabelos nos grupos afro-brasileiros. Com este trabalho, a professora identificou nas tranças conhecimentos matemáticos como o feixe de paralelas, as frações, a diagonal do quadrado, a altura do triângulo equilátero, a proporcionalidade, as formas circulares, os padrões fractais, a rotação, a reflexão de imagens, a translação, progressão aritmética. Luane também é doutoranda em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia Social, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A gente vai conversar sobre o seu trabalho de pesquisa que une matemática e tranças. Você já vai entender como isso funciona. Tudo bem, professora Luane? Seja bem-vinda ao podcast Empodere-se. Obrigada pela sua generosidade de estar aqui comigo, viu? Tudo bem, olá a todos, né? Falar boa tarde, boa noite, enfim. Estou bem, né? Apesar da pandemia, estamos vivos, então agradecer, né? Nesse contexto que a gente está vivendo. É o que é mais importante. Então, vamos começar, né? Como é que a senhora decidiu estudar essa relação da matemática e as tranças? Eu sou trançadeira, né? Hoje eu não trabalho mais com tranças, assim, faço até o meu cabelo, mas não faço cabelo de outras pessoas. E durante os anos que eu cursei graduação em Ciências Sociais na UERJ, onde eu obtive o título de cientista social, e é por esse título que eu dou aula de Sociologia, eu sempre trançava cabelos dos amigos, porque eu pertencia, né? Na verdade, me considero pertencendo ao movimento negro, e naquele momento pertencia, dos anos de 2003 a 2008, pertencia aos grupos do movimento negro, né? Do coletivo de estudantes negros. Então, a partir desse momento, parece que você está parada. A partir desse momento, de trançar cabelos, acabei que a trança se tornou uma forma de renda para mim, né, enquanto estudante, por fazer ciências sociais. Num dado momento, acredito ali que nos anos de 2008, assistindo, né, vivenciando muita cultura das tranças, trançando o cabelo de muitas pessoas. Então, assim, o meu primeiro trabalho foi sobre cabelo, que é uma monografia, para ficar bonita tem que sofrer, a construção de identidade capilar para mulheres negras no nível superior, porque eu já percebia as implicações do racismo na forma como a gente construía imagens corpóreas, principalmente sobre o cabelo. E aí eu, nessa coisa de trançar cabelos, querer saber mais sobre tranças diferentes, naquele momento também não tinha esse volume de imagens, esse volume de vídeos no YouTube, né, ensinando a fazer trançados, nem tantos tutoriais, não existia isso em 2008. Eu vi o vídeo You Don't Know My Name, da cantora Alicia Keys, em que ela parece com uma trança que é zigue-zague, né, que a gente chama de zigue-zague, e é cruzado, né, uma transpassão da outra, por cima da outra. Aquilo me chamou muita atenção. E aí eu perguntei a uma amiga minha, que também trançava e estudava na UERJ, como fazia a trança. Essa minha amiga foi me ensinar desenhando no papel como ela começava. Então, ela fez o ponto inicial e por onde cada trança deveria passar. Quando eu vi o desenho, que eu observei o método de organização dela, muito rapidamente, eu fiz uma relação com a matemática. Eu lembrei dos conteúdos do 7º ano escolar, antiga 6ª série. E aí eu fiquei muito doida, que eu falei, gente, trança tem matemática. Assim, a princípio a gente sabia que tinha forma geométrica, que certos desenhos no cabelo a gente utilizava um triângulo, um círculo, um quadrado, linhas retas, mas assim, não imaginava que no processo de organização da trança apareceria tantos conhecimentos matemáticos. E aquela trança, eu fiz conexões muito rápidas com
encontro de retas, paralelas, ponto médio. No momento em que eu vi ela me falando como organizava. E aí eu fui para casa, saí da faculdade, fui para casa naquele dia e comecei a olhar imagens de tranças que eu tinha no meu computador e comecei a fazer relação com a matemática automaticamente. Nesse momento, eu também fazia estágio num programa de alfabetização e leitura, letramento e escrita, o ProAlfa da UERJ. Nele tinha uma técnica chamada Rosilda, que era casada com um professor que era doutor em educação matemática. Aí, no dia seguinte que eu fui para a UERJ, eu conversei com a Rosilda e falei, eu descobri que tem matemática nas tranças. Aí ela falou, como isso? Nossa, meu marido vai adorar te ouvir, ele também trabalha aqui na UERJ. Os dois eram técnicos da UERJ, atualmente hoje são professores, são doutores, são professores da Universidade Federal, acho que ele de Angra e ela da Universidade de Pádua, no curso de educação. E aí, ele que trabalhava no 4º andar, foi no 10º andar para me ver, para saber o que eu estava chamando de matemática. E aí, eu fui mostrando, fui fazendo as relações, e aí ele falou, sabe, a forma como a matemática ela foi postulada no Ocidente, como ela foi organizada, ela exclui outras formas de pensar matematicamente. No entanto, a gente tem desde a década de 80, ali de 89, um programa chamado Etnomatemática, que vai dizer que todas as matemáticas são matemáticas ligadas ao grupo cultural ou ao grupo profissional, que as próprias crianças têm um modo de matematizar. No primeiro momento, eu não entendi o que significa, toda a proporção do programa etnomatemática, e aí até recusei, né, porque não entendi esse etno enquanto cultura, mesmo fazendo ciências sociais. Mas depois eu fui pesquisar, e quando eu pesquiso, eu encontrei, né, posteriormente, depois, na verdade, acho que uns 2 anos depois, 1 ano e pouco depois, eu fui pesquisar, eu li o texto, mas não me atraiu tanto. Aí eu fui pesquisar e encontrei 2 referências teóricas. Uma que é a professora Glória F. Gilmer, em que ela tem um texto que traduziu, né, padrões matemáticos nos estilos de cabelo afro-americano. E quando eu encontrei esse texto, a partir de um artigo acadêmico do professor Milton Rosa, da UFOP, Tendências Atuais em Educação Matemática, em Etnomatemática, que é um texto de 96, se eu não me engano, eu encontrei essa referência e fiquei muito feliz, porque eu comentava dessa relação da matemática presente nas tranças e as pessoas achavam, né, devido ao racismo e a forma como as mulheres negras foram descritas e são colocadas, as pessoas achavam que eu estava louca, né? Nossa, ela está louca. E aí, conforme a gente vai estudar, principalmente se for ler Maria Aparecida Bento, vai entender também o que é colocar a mulher negra no lugar de louca. E aí eu encontrei essa referência dessa professora e a referência do Ron English, que trabalha com fractais, fala da presença de fractais nas tranças. A partir dessas referências, eu falei, eu não vou fazer meu mestrado em outra coisa que não seja para falar da matemática das tranças. Então, o interesse surgiu aí, porque como eu fiz uma monografia em que eu percebi como o racismo, né, ele corrói a nossa subjetividade, ele não permite a autoestima. Eu queria ter um trabalho em que eu inserisse a Lei de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, 10.639, e que usasse o cabelo, associasse, né, 2 grandes dramas para mim, que o primeiro era o cabelo, porque desde a infância fui interpelada com racismo, e a matemática, em que eu fui ensinada que eu não era capaz, né? E hoje eu vejo que eu sei muita matemática. Então, eu falei, eu quero estudar 2 grandes negações num único projeto. Então, eu criei também, por entender que seria uma ferramenta de aplicação da 10.639 para o currículo de matemática, mesmo eu não sendo matemática, e de dar uma outra resposta sobre os modos como a gente pensa o corpo, né? Pensa o cabelo, né? Principalmente o cabelo. Então, foi por isso que essa pesquisa também surgiu, né? Bastante militância negra, ativismo, e algo que eu tenho feito muito nos meus estudos, que eu acho que é tudo aquilo que eu achava que eu não sabia,
ou que me ensinaram que era errado, que era ruim, em que eu não estava capaz, eu faço ao contrário. Eu vou estudar e mostro o que eu sei, enfim, acho que eu ainda não consigo, em termos, acho que a terapia ainda não explicou muito bem, mas assim, eu sempre estudo coisas que me marcaram muito, né? Então, primeiro foi cabelo, depois matemática. Agora eu estou estudando a identidade das transistas, justamente por ter trabalhado com trança e ter sofrido ali na pele a desvalorização, o não reconhecimento. Então, eu estou falando dessas questões que atravessam o trabalho, o ofício das trançadeiras, né? E assim a senhora falou, né, de como dos elementos que a senhora identificou nessas tranças, mas essas trancistas, elas obviamente, na verdade, eu acredito que não têm consciência desse conteúdo, né, matemático que tem no trabalho que elas fazem. Aí eu queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor como é que essa matemática está representada. Ela é uma coisa consciente ou como é que funciona, né? Então, na maioria dos trabalhadores, a maioria dos grupos faz parte da consciência humana, né? Então, você vai atravessar a rua, vem um carro a 2 quadras, você meio que calcula se aquele carro vai ter tempo de te pegar, você olha ver se ele está muito rápido. Você está no mercado, tem R$50 e você tem que trazer banana, molho de tomate, macarrão, sabão em pó. Você vai fazer o cálculo no mínimo mental se aqueles R$50 vai dar. Então, assim, na realidade, todos nós usamos matemática o tempo inteiro, né? No entanto, esse modelo que foi instituído dentro das escolas, dos setores de ensino, é um modelo em que você tem que ter uma escrita, né? Você tem que saber usar o X, o Y, você tem que saber fazer uma demonstração matemática de acordo com uma linguagem culta, né? É como a norma culta da língua portuguesa. Se você não sabe fazer esse tipo de demonstração, você é descartado. E dentro desse tipo de demonstração também, existe ali, também tem que entender que a matemática é extremamente ligada à cultura. Então, veja bem, para nós que vivemos no sistema capitalista, individualista, mesmo que a gente seja de terreiro, mas todos nós estamos sobre esse sistema econômico. Eu não sei, nem sei se pode falar isso em podcast, eu estou só preocupada com uma coisa, a minha janela está aberta, eu não sei se o som de ônibus atrapalha. Tá tudo ok por enquanto. Não? Sem problema. Tudo bem? Tá. Tudo bem. Tá. Eu tive que interromper porque eu falei, gente, vai atrapalhar esse som do ônibus. Então, assim, voltando. A matemática, ela está interligada, né, a tudo, ao seu cotidiano. Todos os grupos têm matemática, né? Os quilombolas, a gente tem várias comunidades quilombolas no Brasil, então tem um modo de matematizar, existe uma filosofia de mundo quilombola, né? Assim como tem várias sociedades indígenas no Brasil. Todos eles vão calcular na base 10? Não, muitos calculam na base 5. Todos eles vão acumular, nós acumulamos, né? Nós fazemos compra de mês. Eu adoro o exemplo da compra de mês, que nos força a ir ao mercado e comprar tudo por um mês, porque se a gente for comprar picado, o dinheiro não dá. Por exemplo, existe o ditado quilombola que o Antônio Bispo dos Santos traz, que é o seguinte: o melhor lugar para guardar o peixe é no rio. Na nossa lógica, o melhor lugar para guardar o peixe é na geladeira. Depois que tira ele, a gente tira muito peixe, perde muito, porque tudo isso tem a ver com o sistema econômico. Então, as trançadeiras, elas muitas, quando você conversa, antes delas conhecerem minha pesquisa, elas sabem que existe algo ali naquele fazer dela. No entanto, como a gente parte de uma matemática que é extremamente demonstrativa, que é cartesiana, que é muito embebida ali no iluminismo, no século das luzes, nessa coisa de você ter que provar A mais B mais C, ou então fazer um sistema, ou então cair numa equação, né? E nem faz essa relação com a equação tem a ver com os fenômenos da natureza, né? Não é uma matemática que tem história, que tem vida. Elas têm ideia que tem conhecimento matemático, muitos percebem isso. No entanto, é como se não tivesse algo para provar. Olha, eu sei que no meu fazer tem. Aí, quando elas encontram a pesquisa, elas falam: poxa, eu sempre soube disso, eu organizo o cabelo dessa forma, porque se eu organizar de outra forma, né? Por exemplo, quando elas fazem a trança solta box braid, que eu conheço como rasta,
como trança sintética. Por uma questão de saúde capilar, né, que hoje é um discurso muito forte entre elas na nuca das pessoas, elas sempre começam na primeira fileira com 4 tranças, né? Isso é porque, se fizer muitas tranças, vai ficar tensionando ali a região, a parte de trás, né? No máximo, fazem 5, mas idealmente elas gostam de fazer 4 tranças. E aí elas vão subindo, fazem 6 ou fazem 5. E quando a gente percebe ali, conforme vai aumentando, a gente percebe a presença de uma progressão aritmética naquela organização das tranças. Então, assim, elas sabem a forma como ela divide a cabeça, né? Elas sabem que elas usam em vários momentos forma geométrica, que elas têm que ficar o tempo todo, né? Assim, elas não vão falar, nossa, eu faço cálculos mentais, porque tem termos que são muito escolásticos, né? São muito acadêmicos ou então de educador. Mas, assim, uma trançadeira que tem 2 tranças no dia, né? Ela chega na sua casa 9 horas da manhã, ela vai calcular, vou fazer essa trança em 6 horas, esse penteado em 6 horas. É uma trança solta, vamos pensar uma box braid. E aí, se você, às vezes, é a primeira vez que ela está te trançando, ela não conhece direito a sua cabeça. E aí ela vê que está demorando, o que ela pode fazer? Aumentar a região, a área em que vai fazer o trançado. Aumentar para quê? Vai subtrair mentalmente, sem te falar nada, né? Elas subtraem porque elas precisam, que elas estão pensando já na outra trança, que elas têm que estar em certo lugar. Então, em vários momentos aparecem ali operações básicas, na hora que elas estão fazendo a trança, como subtração, ou então por uma questão de estética, elas vão assim, gente, eu não vou botar 5 tranças aqui porque vai ficar bruto, um trabalho feio. Elas aumentam e botam 6, assim. Parece básico, parece óbvio, né? Mas o papel da ciência é justamente falar de obviedade, né? Principalmente das ciências sociais, daquilo que está tão naturalizado, tão entranhado que as pessoas não estranham. Então, muitas delas fazem esses cálculos rapidinho e não estranham. Se você perguntar, você usou adição aí? Você usou subtração? Você usou progressão aritmética? Que? Não lembra. Ou então, dependendo, sim, de uma questão de escolaridade, né? Porque eu estou com o mapeamento aberto e essa questão da escolaridade, a gente vê ali vários grupos, né? Ensino fundamental incompleto, completo, ensino médio, ensino superior, assim, é muito variado, né? As trançadeiras, você não pode falar que quem trança é porque não estudou. A gente vai ter trançadeiras com mestrado, pós-graduação, como a gente tem trançadeiras que têm ensino médio ou não têm ensino médio, né? É um grupo que tem uma variação, a princípio, no que está mostrando os dados, escolar bem grande. Isso também caracteriza a população negra brasileira, né? Porque a maioria das pessoas que trançam são mulheres negras. Então, assim, até agora, assim, praticamente 94% das pessoas que responderam o formulário são mulheres negras. Eu tenho 7 homens para 130 mulheres negras, né? E 5 que vão dizer que são brancas, mas que, como eu olhei na rede, eu falei, né? Aí mora o problema do mito da democracia racial, do não reconhecimento enquanto negro, porque para a gente que tem uma experiência de muito tempo trabalhando com a questão racial, a gente sabe quem é negro, né? Mas as pessoas negras, às vezes de pele clara, elas demoram muito tempo para se perceberem e entenderem que várias situações de opressão e racismo é porque elas não eram brancas, né? Elas acham que é uma questão social. Então, assim, é interessante. Algumas sabem, mas é isso, né? Não, como é que eu vou dizer? Isso não está no livro didático, agora está. Isso não está na pesquisa acadêmica, mas elas têm essa suspeita. Elas sabem que o trabalho é atravessado por arte, por questões que estão ligadas fortemente, independente da religiosidade, à ancestralidade, né? Uma trançadeira muito antiga, porque isso também não é um mercado fácil de se manter, mas uma trançadeira muito antiga, ela pode ser protestante, ela pode ser de umbanda, de candomblé, não ter religião, elas têm uma relação com a cabeça do indivíduo que elas estão trançando de muito respeito. Então, elas sabem que o trabalho ele é atravessado por inúmeras questões, né? E os conhecimentos matemáticos, os conhecimentos ligados ao campo da biologia, da medicina, eles estão ali, até para você fazer um trançado, né? Porque se você puxa muito, a pessoa pode perder o cabelo, aquilo pode, no futuro, aquela atração causar alopecia. Então, assim, elas passam a afirmar desde o momento em que elas têm um conteúdo, né, uma referência para dizer,
Tem. Senão, elas não vão afirmar, mas elas sabem. Você conversando, elas sabem que elas usam, né? Não é algo assim que seja uma grande surpresa. Talvez não apareça direto no discurso por isso, porque não está nos locais, né? Não está nos locais de fácil acesso da população negra, né? Entendi. De que forma a senhora acha que esse conteúdo que a senhora identificou na sua pesquisa é uma coisa muito interessante mesmo, eu diria até lúdica, para você trabalhar com crianças pequenas, porque eu penso muito na minha filha, né, de 8 anos. Eu faço as tranças dela, mas eu não sou trançadeira, eu sei fazer trança, eu divido e faço as tranças. Mas de que forma a senhora acredita que esse conteúdo poderia ser usado na sala de aula, assim, inserido no currículo escolar? Então, eu defendo que assim, ele é um conteúdo que ele é interdisciplinar. Então, eu defendo primeiro que ele tem que estar em diálogo com história, com artes, porque assim, não basta. Eu tenho um livro que vai sair com o conteúdo das tranças para o 6º ano escolar, num livro de matemática, né? Pela editora Santinala, 6º ano, coleção CREP. Quando eles me mandaram no primeiro momento, o texto veio aquele texto assim: muitas profissões têm matemática, as trançadeiras usam matemática, aquela coisa seca. Aí eu falei, não, olha só, trança faz parte da cultura do povo negro, tem que falar das trançadeiras, tem que falar das trancistas, vamos fazer um texto melhor. Eles fizeram um texto melhor, falando dessa importância para a gente, e depois falou da matemática, porque a matemática, ela não é a protagonista é o trançado e tudo que ele envolve, né? E principalmente ali, para mim, acho que a gente tem que trazer muito essa figura das mulheres negras, potencializando essa cultura. Então, assim, primeiro eu já defendo que é um trabalho interdisciplinar, né? Não dá só para o professor de matemática chegar, ele tem que, no mínimo, vir trabalhando com textos para poder falar da matemática da trança. Mas ele pode ser trabalhado desde o ensino fundamental 1 ao ensino médio, né? No EJA, por exemplo, eu sou professora de sociologia, né? Então eu não fico entrando no currículo dos meus colegas na escola que eu leciono. A minha experiência de ter trabalhado esse tema foi no curso de formação de professores. Mas eu tenho 2 experiências de 2 professores que vão aplicar a minha pesquisa, né? E aí também vão colocar no seu trabalho de dissertação. Um é professor aqui do Rio, do município, que ele foi trabalhar com vários conhecimentos matemáticos que vêm do continente africano, então jogos da família Mancala, não sei qual é a versão do jogo Mancala que ele trabalhou, né? Porque são várias, são 200 formas de jogar, como cada região da África tem um nome dado. Por exemplo, em Angola é Quiela. Então, ele trabalhou com Mancala, ele trabalhou com tecidos quentes e ele trabalhou com as tranças, com seus alunos de 8º e 9º ano. Ele trouxe dados que aparecem no meu estudo, como a diagonal do quadrado, a altura do triângulo. E aí, para falar das tranças soltas, das famosas box braids, esse termo americano, ele trabalhou com outro conteúdo que eu, pelo fato de eu não vir da matemática, né, eu também não tinha estudado na escola, trabalhando com sequências recursivas e não recursivas. Né? Que não me pergunte agora, porque na época eu olhei, entendi e vi que ele tinha trabalhado nas tranças soltas, mas não foi algo que eu fiquei ali estudando direto. Professora Jorlália Souza, da Bahia, Salvador, professora da EJA, ela é economista e é também professora de matemática, no seu mestrado profissional, e ela também é trançadeira, né? Também do santo, como eu. Ela vai fazer um trabalho com as alunas dela da EJA, que muitas são transistas, e aí ela apresenta alguns vídeos, vai fazer a discussão da importância da trança, vai perguntar para as alunas, você acha que aí tem matemática? E aí as próprias alunas começam a olhar as tranças, né, a partir desse debate, com o olhar da matemática. E aí, por exemplo, em 2018, né, posteriormente à minha defesa de mestrado, eu encontrei a questão da progressão aritmética. A professora Jorlália, ela vai encontrar a questão da progressão geométrica, né? Então, assim, os professores têm encontrado mais coisas, né? Principalmente professores de matemática. Então, assim, pode trabalhar no ensino médio, pode trabalhar no ensino fundamental. A professora Shirley Sena é uma professora de alfabetização, pedagoga, mas dá aula na alfabetização, 1º ano.
ela fez uma atividade com os alunos, trabalhando as formas geométricas e as tranças, uma atividade que a gente mandou no grupo de Zap, assim, viralizou, várias pessoas ficaram super emocionadas. E aí, assim, ela trabalhou, né, aquela questão do letramento silábico da palavra trança, mas ela perguntou para as crianças também: o que você vê de matemática aí? Quais figuras geométricas aparecem nos trançados? Aí trabalhou 2 tranças no meu estudo, trança coração e trança flor. Então, as crianças viam triângulo, viam círculo, aí as crianças iam e escreviam, né? Então, é possível, sim, né? Principalmente, não sei, acho que é o 3º ano que cai a adição, né? Muita coisa assim que eu encontro, essa questão da adição e da subtração, eu pensei ano passado. Por quê? Porque minha filha estudando, e aí eu falei, nossa, isso é conteúdo de 3º e 4º ano, quer dizer, acho que 4º ano nem é mais adição, mas 3º ano e 2º ano pode falar dessa questão da adição, de como elas aumentam, como elas subtraem. Então, é um conteúdo que a trança em si, as tranças, tanto a trança de raiz, a nagô, como a trança solta, as box braids, elas permitem que o professor trabalhe muitos conteúdos da matemática, né? Principalmente se o professor for de matemática. Por exemplo, trança flor dá para trabalhar frações também, não só com material dourado, né? Frações é um conteúdo do 3º e 4º ano, que muitas crianças ficam engasgadas. Então, é possível trabalhar e fazer esse diálogo com outros colegas também, né? De artes, de história, é Isso com possível. certeza reforça a identidade dessa criança, né, professora? Muito. As crianças da professora Shirley, elas ficaram, né? Algumas já iam, mas aí passaram a ir com as tranças. Teve uma professora aqui no Rio que eu dei um curso, né? Falando dessa temática. Era a professora de Volta Redonda, a professora Juliana Siqueira. E aí ela foi trabalhar as frações. E o que ela fez antes de entrar com esse conteúdo? Ela levou a comunidade, levou as mães, as tias para a escola para ensinar as tranças. E aí as crianças aprenderam especificamente a trança flor, que ia trabalhar as frações, aprendeu uma trança reta e a trança flor. E aí, depois que as crianças aprenderam, viram as mães, as tias, as familiares, as vizinhas ali como protagonistas, né? Isso já aumentou a autoestima das crianças. E aí o rendimento médio em relação àquele conteúdo aumentou consideravelmente, né? Então, o próprio orgulho da criança negra em relação ao seu cabelo, ao penteado que está sendo usado, e ver aquele penteado como um objeto de estudo mesmo, né? Valorizado, interessante isso. Ele serve para ele se sentir bonito, mas ele serve também para ele estudar, né? Então, foi bem legal, assim, sempre os professores que aplicam sempre trazem relatos bem legais, né? O professor aqui do Rio falou que a menina que era muito tímida, uma menina negra, a turma tinha muitos problemas com a questão racial, e ela foi a primeira, quando ele foi levar as tranças e a matemática, ela organizou oficina de tranças, ela começou a liderar, porque ela era filha de trançadeira. Então, aquilo foi muito importante e impactante para a autoestima dela. Então, ela, que era uma aluna tímida, negra, que não falava, que não participava, passou a participar, né, e ser ali um dos pontos de referência, né? E os próprios alunos também começaram a olhar para a cabeça e para o cabelo com o olhar de quais conhecimentos se escondem aí, né? Então, a gente sabe que tem todo um olhar estigmatizado sobre os cabelos, aí o aluno ele passa a ter que olhar e falar, nossa, eu nunca imaginei que em cabelo crespo, em cabelo de negro se escondia tanto conhecimento, né? Então, dá uma reviravolta dentro dessa ordem colonial mesmo, dessa ordem racista, bem... Eu sempre agradeço a ancestralidade por esse trabalho, por esse tema. Sensacional. A senhora agora está no finzinho do doutorado, está fazendo um mapeamento dessas trancistas e trançadeiras no Rio de Janeiro. A senhora até antecipou um pouco de quem são essas pessoas anteriormente, né? Mas em que ponto está essa coleta de dados e como esses dados serão utilizados no seu trabalho, na sua pesquisa? Então, essa é a minha segunda rodada, né? Porque ano passado, com a pandemia, eu ia fazer meu campo, estava toda motivada em março, aí veio a pandemia, me bateu um desespero, aí eu fiz um formulário que, na verdade, eu acho ele muito mais completo, mas ele é muito longo, e aí cansa a pessoa para responder.
Mas eu já tinha uma ideia básica, e era um formulário assim, com muito poucas pessoas, 27 responderam. Mas aí já aparecia ali questões, né, do racismo, da maioria das pessoas serem negras. Então, assim, o mapeamento que eu lancei porque uma professora amiga minha aqui da rede municipal me mandou mensagem e falou assim: Luane, eu quero trabalhar com os meus alunos por região, quantidade de transistas em Madureira, quantidade de transistas em Bangu, diminua, some, quantas transistas tem, que ela trabalha com os alunos ali do ensino fundamental 1. Você sabe se tem algum documento, algum relatório? Eu já tinha um levantamento prévio, mas que eu reduzi para poder fazer uma análise mais consistente por conta da tese. E aí eu falei, olha, não tem. O que vai ter é o meu estudo, que traz um pouco desse perfil socioeconômico, né? Qual é a religião, qual é o gênero, qual é a renda, né? Fazendo essa relação de tempo no mercado e a renda, porque isso é bem assim, a renda menor também está ligada ao seu pouco tempo nesse mercado, enfim. E aí ela falou comigo, eu falei, mas eu posso fazer, eu vou fazer, até porque eu posso colocar na minha tese, como eu estou trabalhando aqui na cidade do Rio e 2 municípios da Baixada Fluminense, né, com trançadeiras de 2 municípios. Eu posso talvez colocar alguns mapas, né, mostrando ali esse contingente. Então, eu acho que vou fazer um mapeamento. Aí fiz um mapeamento semana passada. O mapeamento ele tem 3 dias, né? Então, assim, ele está em torno de, acho que 150 pessoas responderam até agora. E aí eu mandei até e-mail assim, para alguns jornais negros, né, pedindo a divulgação, só um me respondeu, mas escrevi um texto sobre esse mapeamento, coloquei lá no Guelé 10 para que as pessoas, eu vou esperar o Guelé 10 publicar para que as pessoas respondam, porque a minha intenção é deixar ele no mínimo 6 meses, posterior à minha tese, alguns dados eu quero colocar na minha tese, principalmente esse regional, mas a ideia é lançar uma cartilha com esse perfil, né? Que as pessoas tenham um recurso. Quando pensar transistas, pensar que tem um trabalho, né, em que teve uma análise do gênero, da raça, da identificação racial, da escolaridade. Então, assim, a princípio, o que a gente pode fazer de análise é uma variabilidade na escolaridade. Isso eu já tinha percebido ano passado, né? Uma representação da população negra, né, tirando os 5 casos em que, para mim, na minha percepção, mas a identidade a pessoa tem que falar para si, né? Na minha percepção, são pessoas negras, mas elas se identificam como brancas, né? E aí depende do contexto, qual local está. Eu não peguei ali para ver, é de Campos de Goytacazes, é de qual região do estado, né? Porque aqui no Sudeste tem umas certas coisas assim, né? Que no Sul opera diferente. No Sul, todo mundo sabe quem é preto. No Sudeste, depende muito do lugar, né? Se você está na Gávea, você se percebe enquanto não branco. Percebe logo que você... Bom, então tem que começar a pensar o que eu sou. Mas existem algumas regiões do Sudeste, pensando aqui Rio de Janeiro, que a pessoa, às vezes, tem a tez mais clara, o cabelo menos crespo, porque ela acha que ela é branca, né? Então, assim, o mapeamento ele está nesse auge, assim, né, de perceber. A gente pode falar aí que, de fato, são mulheres negras que estão vivendo desse trabalho. Existe uma variação muito grande na idade, na geração. Você não tem um perfil assim, mulheres negras de 30, de 20 anos. Não, você vai ter mulher negra meninas negras, na verdade, de 15 anos transando, mulheres negras de 40 anos. Pelo fato das tranças estarem ligadas a uma militância negra, né, esse uso que a gente tem hoje é, de fato, resultado de uma militância negra, daquilo que a professora Nilma Lino Gomes fala que o movimento negro fez, que são os aspectos estéticos, né, que é a gente chegar com a nossa estética baseada, né, numa cultura afrodiaspórica africana. A gente tem poucas transistas, pelo menos poucas transistas, aí eu acho que tem essa questão da militância, né? Mesmo muitas mulheres negras sabem trançar, mas se tornar trançadeira e transista já é uma outra coisa. E a questão também da internet, porque não é um mapeamento em que eu estou indo nos salões pessoalmente. Então, acredito que tenha um viés por conta da internet, da gente ter mulheres negras com idades mais avançadas, a partir depois dos 40 anos, assim. Poucas mulheres negras de 40 a 45 anos responderam. Os homens negros são presentes, mas em relação ao quantitativo de mulheres negras
né? Por mais que tenha homens negros transando e que isso faça parte, sim, da nossa ancestralidade, a construção do homem negro não deve ser pensada como a construção do homem branco, né? Porque às vezes o homem negro é julgado por estar transando, e se a gente olhar para sociedades africanas como os maçais, os homens negros que usam trança, as mulheres usam as cabeças raspadas, né? Então, a gente precisa começar a olhar de fato para o continente africano para tentar entender, né? Porque muitas vezes o homem negro é colocado como intruso, e ele não é intruso, ele está levando a cultura ancestral, né? E quem é do santo também, muitas vezes, só homens podem fazer o cabelo, podem mexer, né? Então, os homens negros também têm um papel muito importante, né? Então, assim, ainda apresentam em termos de contingente, assim, né? Poucas, né? Assim, não é um mapeamento que foi solto em jornais de larga escala. Eu estou fazendo mesmo uma militância virtual para que as pessoas publiquem nos seus status, falem para vir, mas ele já dá para dizer isso, que a maioria das pessoas que transam são negras, são mulheres negras, de uma faixa etária variada, escolaridade também, mas uma ideia que é muito... que me marca muito, e aí eu acho que é interessante, porque na tese eu estou entrevistando 5 mulheres negras, e as 5... 4 são graduadas, 2 têm pós-graduação, uma tem curso técnico pelo Senai, tem ensino médio. Então, também essa ideia de escolaridade, que quem transa pela escolaridade não tem nada a ver. E, assim, também um perfil das transistas que seria legal pensar e falar é que todos conseguem perceber, né? A maioria dos respondentes vão dizer o seguinte, das respondentes: sofri racismo, né? E todos eles também, quando você pergunta qual é a visão que se tem sobre o cabelo, sobre o penteado trançado, trazem todos aqueles relatos que a internet vai chamar de mimimi. Então, também, assim, é um mapeamento que está ficando assim, eu estou gostando muito, eu não gostava tanto de fazer análise quantitativa, mas estou gostando muito, porque quando eu vi ali todas as falas que elas trazem do senso comum, que tratam o cabelo crespo, eu falei, gente, isso aqui dá um trabalho excelente, sabe? Porque muitas pessoas dizem assim na nossa cara, mas falam isso mesmo do cabelo crespo, né? Imagina se esse formulário chega a 500 pessoas, e 500 pessoas falando que o cabelo crespo é chamado de ninho de passarinho, que o cabelo crespo fede, que o trançado é coisa de gente que não gosta de banho, esses tipos de situação, né? São 500 pessoas falando, a princípio são 140 falando, né? A última vez que eu abri para ver. Mas ele está nesse pé, né? Ele tá nesse pé. Diria, isso pode ser um pouco problemático, mas quem está ali no mercado de 1 a 3 anos tem uma renda muito baixa, né? No máximo um salário mínimo, né? Poucos que estão de 1 a 3 anos alcançam mais que um salário mínimo. Isso também revela, pensando na população negra, como é a população negra pauperizada no Brasil, né? Porque a gente tem transistas que ganham 10 salários mínimos, isso é fato, mas a gente sabe que muitas pessoas estão trançando para sobreviver, trançando para alimentar a família. Então, assim, óbvio que acredito que o tempo que ela está no mercado faz com que seja muito flutuante a própria clientela, mas eu acho que esse dado do salarial, da renda salarial, menos que um salário mínimo, muitas assinaram, e até um salário mínimo, isso indica né, como é que o trabalho que é realizado pelo negro é valorizado, ou seja, não é valorizado. Isso indica como a população negra precisa de muitas políticas públicas, porque um salário mínimo é R$ 1.045, se eu não estiver falando o valor errado, e é muito pouco para a realidade que a gente tem no Brasil de hoje. E menos de um salário mínimo, né, porque aí eu não pedi para botar o valor, pedi para assinalar. Então, isso indica como é pauperizado, né? Como é pauperizado. Também gostaria de falar, né? Porque às vezes, por conta da intolerância religiosa, de processos ideológicos, fica uma imagem que todo mundo é evangélico no Brasil. E eu, nessa investigação, pensei, gente, não tem mais trançadeira que é católica, que é do santo. Os dados também vão mostrando que as trançadeiras, sim, têm uma presença de evangélicas,
mas você tem uma presença marcante de trançadeiras de axé, de candomblecistas, de umbanda, uma presença também de católicas, de kardecistas, né? Religiões como o budismo não apareceu ainda, mas a gente tem ali, vamos dizer, 30% protestante, juntando, né, religiões de matriz africana, umbanda e candomblé, você também tem 30%. Isso é interessante, né, para pensar que quem é que tá, quem é esse perfil, né? Porque eu já fui em congressos que eu vi as pessoas fazendo meio que um culto, assim, congresso de transista. Eu fiquei, ué, agora toda transista é evangélica para estar fazendo culto no meio do evento, né? Então, isso mostra que tem uma variabilidade religiosa também, e um grupo grande também de transistas que não têm religiosidade, né? Que não se identificam com nenhuma religião, né? Diria que ali na faixa de 25%, mas é um mapeamento que ainda está bem pequeno. Estou esperando, né, ver se eu consigo colocar em algumas mídias do povo negro, né, desses jornais de notícia, para que ele alcance mais gente, né? E depois trabalhar com as tabulações e, com certeza, fazer algumas correlações, assim, enquanto socióloga, né? Porque tem questões que elas já aparecem nos estudos de desigualdades raciais, né? E que esse mapeamento ele mostra assim cruelmente. Uma outra coisa que já havia visto ano passado e esse ano, conforme vai aumentando o quantitativo, só comprova, né? Pouquíssimas estão asseguradas socialmente, né? Por algum tipo de previdência social privada, MEI, e aí acho que cerca de 80%, 90% não pagam. Isso está relacionado não apenas ao valor, que às vezes é muito baixo do que elas ganham, mas está relacionado ao fato da categoria de trabalho transista, trançadeira, não ser reconhecida. Tá. Né? Então, você não assina como, você não tem como assinar sua carteira como. Né? E, óbvio que a gente teve várias perdas de direitos trabalhistas, mas é emergencial que tenha o reconhecimento desse tipo de trabalho, porque o nível de informalidade e aí a gente fazendo uma correlação com doenças e acidentes de trabalho, todas têm derivações conforme aumenta o tempo de serviço na área, né? Vão ter tendinite, problema na coluna, bursite, fadiga. Dessa vez eu não fiz uma tabela com as doenças ocupacionais, mas se você analisa por tempo, ela está ali há 5 anos exercendo esse ofício, ela já desenvolveu tendinite, problema na coluna, porque também não tem equipamentos protetivos, então tem questões que são muito duras, né, e que precisam ser enfrentadas, porque quando se fala de trança, não se fala da trançadeira, não se fala da transista, e não se fala dessas condições em que esse grupo, que é um contingente grande, bem representativo de trabalhadores, e que com a pandemia, segundo o Instituto IBR, muitas mulheres negras vão atuar trançando, não se fala dessas condições de trabalho, né? Então, você cria ali praticamente um trabalho que está extremamente na informalidade, vulnerabilizado, e que não se fala, assim, é gritante, e que não se pergunta, né? As pessoas fazem pesquisa com transista, vai para salão, fala de cabelo, mas não fala ali das condições de trabalho e das faltas de direitos que não chegam, né? Direitos sociais mínimos que não chegam a esse grupo. Isso é muito triste, é uma realidade que eu acho que para muitas categorias, né, que tem esse mesmo perfil de trabalhador e tal aqui no Brasil. Mas, professora, eu passaria o dia inteiro conversando com a senhora aqui, mas também não quero tomar todo o seu dia. Uhum. E, assim, uma pesquisa riquíssima, riquíssima, muito interessante mesmo. Eu acredito que os nossos ouvintes vão gostar muito de tudo que você falou aí nesses 45 minutos, mais ou menos. Então, é isso. A gente conversou aqui com a professora Luane Bento dos Santos, que tem esse trabalho muito forte e enriquecedor, um tipo de conteúdo que deve ser produzido e transmitido para que nossas crianças cresçam mais fortes para enfrentar o racismo, né? E você, já faz parte do Clube Mãe Preta Amarela? Lá você terá acesso a mais entrevistas muito especiais como esta.
Siga o Instagram, @Mãe Preta Amarela, e fique por dentro das novidades. Se preferir, entre no grupo do WhatsApp para a gente conversar mais. O link está lá na bio. Um beijo!